Eu gostaria de iniciar a minha fala perguntando para vocês, né? Será que uma pequena semente de uma espécie de uma planta é capaz de resolver um problema enfrentado por milhões de pessoas ao redor do mundo? E a resposta é sim. Sim. Hoje, o acesso à água potável é um direito humano essencial, reconhecido pela ONU em 2010. Porém, essa não é uma realidade de todos, infelizmente. Tá? A água, ela é um bem imprescindível para a gente. E a água, quando ela está contaminada, muitas vezes ela vem contaminada com alguns micro-organismos, como, por exemplo, a bactéria E. coli. E hoje no Brasil, cerca de 360 mil crianças menores de 5 anos de idade acabam sendo levadas à morte devido à contaminação e algumas doenças decorrentes à contaminação da água que elas consomem, já que essa água é imprópria para o consumo. Esse número poderia ser bem menor se a água de qualidade fosse levada a todos. Mas a água potável, o acesso à água potável e o saneamento básico, ele custa caro. E se eu disser para vocês que há uma maneira eficiente, barata e acessível de garantir água potável e acesso a comunidades mais necessitadas? Isso é possível. E isso é possível graças a uma planta chamada moringa oleífera. As sementes dessa planta possuem alguns benefícios já citados pela literatura, mas o que mais chama atenção nessa planta é a sua ação coagulante. As sementes dela, quando são trituradas e transformadas em pó e adicionadas a uma amostra de água, por exemplo, têm a capacidade de atrair partículas negativas, assim como algumas impurezas, argilas e afins, que acabam por sedimentar no fundo. E assim a gente consegue tratar a água que não é potável somente utilizando o pó daquela semente. Em substituição, por exemplo, a alguns reagentes químicos, como por exemplo o sulfato de alumínio, que é tão usado no tratamento da água. Mas uma semente tão simples tem uma capacidade dessa? Sim, tem. E essa ideia de utilizar essa semente partiu de um grupo de 3 adolescentes de 16, 17 anos, ainda no ensino médio. Elas se debruçaram a estudar a literatura, a desenvolver a sua pesquisa com um único foco. Elas tinham como objetivo produzir uma pastilha a partir das sementes da moringa oleífera para o tratamento da água e assim avaliar o seu potencial de tratamento através de testes físico-químicos e microbiológicos. Mas não só além disso, elas se preocuparam com a realidade enfrentada por muitas comunidades, inclusive aqui na nossa própria cidade. Comunidades essas que não têm o acesso devido à água potável, que muitas vezes utiliza a água do rio, de poços contaminadas. E a gente continuou investigando. As nossas coletas de água foram realizadas aqui mesmo na cidade, no nosso Rio Grande. Elas coletaram a água e durante o processo de pesquisa, elas identificaram que aquela água do rio era uma água imprópria para o consumo humano, porque ali continha micro-organismos como, por exemplo, a bactéria E. coli. Só que elas continuaram a pesquisar, né? Elas continuaram a se debruçar nos seus testes, nas suas pesquisas, até porque a pesquisa científica ela é um caminho árduo de testes e dedicações para você alcançar um objetivo. E aquelas mesmas amostras de água que eram inapropriadas para o consumo humano, elas adicionaram lá a pastilha que elas produziram. E após adicionar essa pastilha e realizar os novos testes, elas identificaram que aquelas amostras agora estavam próprias para o consumo humano,
pois ali já não havia mais a presença da bactéria E. coli. E também todos os parâmetros físico-químicos daquelas amostras, como o pH, o oxigênio dissolvido, todos aqueles parâmetros que antes estavam irregulares, agora eles estavam de acordo com a legislação brasileira em vigor de potabilidade de água. Isso se tratando apenas de um grupo de meninas adolescentes no ensino médio. E além disso, trabalhamos aí o ano de 2021 todo e em 2022 fomos novamente agraciados com a nossa participação na FEBRASE. E dessa vez tivemos a grande felicidade de ser contemplados com alguns prêmios. Um deles foi o Prêmio de Excelência em Pesquisa, conferido pela ABRIC. O outro foi o Prêmio de Destaque das Federações na Bahia, sendo o nosso projeto o único projeto na Bahia a participar, a ser credenciado para participar da ISEF. Além disso, levamos o primeiro lugar na categoria Ciências Biológicas, que era a categoria que a gente estava concorrendo, e o Prêmio SBBQ, que é o Prêmio da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Diante de tamanhos resultados, tivemos a grande felicidade de sermos agraciados com o credenciamento para a ISEF. A ISEF é a maior feira internacional de ciência e tecnologia. Ela acontece todos os anos nos Estados Unidos. E então, tivemos o grande prazer de compor a delegação brasileira e levar o nosso projeto para o mundo. E lá, assim foi feito. As meninas e eu participamos em maio desse ano da feira da ISEF em Atlanta, na Geórgia. Um enorme prazer participar e levar a ciência brasileira além do nosso país. Mostrar que o nosso país também investe em educação e na ciência. Bem, mas o que ficou então dessa pesquisa? Os resultados delas foram promissores. As meninas atingiram o objetivo que elas desejavam, que era produzir a pastilha e testar a sua eficiência. E isso a gente conseguiu. Mostrando também que existem formas alternativas da gente garantir o acesso à água potável para comunidades mais carentes. E pensando nisso, eu me pego a questionar. O nosso país é um país tão diverso, mega diverso, me ousa dizer. Uma fauna e flora riquíssima, o nosso cerrado aqui, por exemplo. Agora imaginem vocês, se mais jovens, assim como essas 3 garotas, fossem incentivados desde a educação básica a desenvolver ciência. Como seria o nosso país? Eu tenho certeza que muitos aqui na plateia tiveram seu primeiro contato com a pesquisa na graduação. Essa foi uma realidade minha também. E eu me sinto muito orgulhosa em ver adolescentes na educação básica, no ensino médio, desenvolvendo pesquisa assim. Isso é apenas uma sementinha que a gente planta para o futuro. Eu espero que com essa fala minha, eu possa incentivar ainda mais jovens a ingressar nessa carreira, que não é fácil, mas é gratificante. Muito obrigada.